Olá, bem-vindas e bem-vindos ao monitor do novo debate econômico, o MNDR. Inauguramos esse espaço com a ideia de promover o debate sobre as maneiras de pensar a economia que hoje circulam na esfera pública, até recentemente dominada pela visão ortodoxa. O site novodebateeconômico.org.br conta com um blog de artigos de autoria de especialistas convidados, podcasts, textos produzidos a partir de dados de pesquisas e um glossário explicando os principais conceitos envolvidos no novo debate econômico, como aqueles relativos aos temas do meio ambiente, igualdade de gênero, inclusão racial e, claro, economia. E o tema de hoje do nosso podcast é heterodoxia econômica no Brasil. E para este episódio convidamos Miguel Henrique de Carvalho, mestre em Economia Política Internacional e doutor em Economia, ambas pela UFRJ. Atualmente, o Miguel é professor do Departamento de Ciências Econômicas do Instituto de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, no campus de Seropédica. Seja bem-vindo, Miguel. Muito obrigado, Eduardo, pelo convite, ao Luciano, pelo convite, né? Uma amizade de longa data aí que a gente tem. Estou aqui à disposição para, dentro das minhas possibilidades, responder às questões, trocar ideias sobre o tema do nosso debate de hoje, né? Heterodoxia na política econômica no Brasil atualmente, né? Bom, a história disso e como ela se coloca hoje. E para me acompanhar neste episódio, como o Miguel disse, tenho o prazer de contar com o meu colega Luciano Alencar, doutor em Economia pela UFRJ, onde também é professor. Seja bem-vindo, Luciano. Alô, Dudu. Bem-vindo, Miguel. Vamos tratar desse tema interessante, poucas vezes abordado. Vamos ao debate. Bom, Miguel, antes da gente entrar especificamente e falar sobre heterodoxia, acho interessante a gente falar um pouquinho sobre ortodoxia, sobre o que é ortodoxia, né? A gente sabe que, em geral, a ortodoxia ela é associada à teoria neoclássica, né? A escola neoclássica, marginalista. Então, se você puder falar um pouquinho do contexto de surgimento dessa escola, um dos seus principais pontos, ideias, e depois a gente passar para o conceito de heterodoxia em geral e no Brasil em particular. Obrigado, Luciano, pela pergunta. Vou tentar ser breve, né? Uma pergunta bastante complexa, e eu quero já adiantar aqui aos nossos eventuais ouvintes de que não tem uma resposta, digamos, fechada, né, para essa pergunta. Tá? Então, vou aqui tentar fazer uma aproximação, né, dentro daquilo que eu pude avançar até aqui, nas minhas leituras, diálogos, seja como estudante também, de economia que fui, também como professor, estudante, né, que a gente continua sendo. Então, um assunto que não se esgotou para mim até agora. E o que eu poderia dizer sobre isso, né, aquilo que se chama de ortodoxia, né, antes aqui da nossa conversa, eu dei uma pesquisada para me assegurar de que eu não estava cometendo nenhum grande deslize. Não tem uma definição, digamos, objetiva, consensual, né? O próprio dicionário de economia do Palgrave, que é um importante dicionário de economia organizado pelos professores, originalmente da Universidade de Cambridge, que é onde começou o curso de economia como uma disciplina acadêmica, não aponta, né, uma definição consensual. Mas, como você bem colocou, de uma forma geral, não é também ilícito associá-la à chamada economia neoclássica, que é um termo que só aparece nos anos 40 do século XX. Ela aparece, na verdade, na primeira edição do livro do Samuelson, de Introdução à Economia, de 1947. É a primeira vez que o termo neoclássico é utilizado. E, por outro lado, uma outra expressão que você usou, que talvez seja mais intuitiva, é a economia marginalista, né? A economia marginalista, ela aparece na história do pensamento econômico, né? É comum se colocar, né, a Revolução Marginalista na década de 1870, né? São três grandes autores, eu incluiria um quarto, né, que é o Léon Walras, francês, o Jevons, Stanley Jevons, inglês, e o Karl Menger, austríaco, né? São os três grandes autores, eu incluiria o Alfred Marshall, que no meu juízo, né, de muita gente, é aquele responsável por organizar a economia como uma disciplina universitária, né, tal como a conhecemos, e eles deslocam a discussão típica da chamada economia política clássica, até então chamada de economia política, do processo de produção, em que ficava claro, desde o
Ricardo, mas se a gente quiser recuar no tempo, desde o Smith, algumas oposições, alguns conflitos econômicos associados à teoria do valor do trabalho, né, na determinação dos preços, sendo esse um dos grandes temas da economia, né? A determinação dos preços, né, o que explica o sistema de preços, né, de distribuição, que, por sua vez, explicaria a distribuição de renda, né, já que, vale lembrar, os preços contêm consigo a respectiva remuneração dos fatores de produção do trabalho, né, o salário, o lucro e a renda da terra, mas também a riqueza das nações, né, o que explicaria o crescimento econômico nos diferentes países. Um dos grandes enigmas que surge ali na virada do século XVIII para o XIX, no início da economia política clássica, é porque a Inglaterra, que não era o maior país da Europa, já despontava como o maior polo produtivo da Europa naquele momento. E a economia política clássica, no seu avançar, principalmente com Ricardo, depois de forma cabal com Marx, vai explicitando a ideia de que haveria um conflito distributivo inerente ao processo produtivo. Não haveria nenhuma justificativa econômica que explicaria per se, né, por si mesmo, por que o salário e o lucro deveriam ser aquilo que eles eram. E isso vai provocando uma série de incômodos políticos e sociais, além dos intelectuais, de forma que na virada do século XIX, né, como eu disse, a partir dos anos 1870, vão surgindo alguns atores que vão deslocando a análise da teoria da produção para a análise da troca, que estava fora da discussão na economia política clássica, na determinação dos preços, né, na teoria do valor do trabalho, que é a chamada teoria do valor-utilidade, né, de que as relações de oferta e demanda no processo de troca explicariam o funcionamento da economia como um todo. Então, há um deslocamento, e a ideia aqui fundamental que eu queria passar aqui para os nossos ouvintes, né, sinteticamente, é que enquanto a economia política clássica, em geral, e o Marx em particular, destacam a ideia de conflito entre as diferentes classes sociais, ou polarmente entre os detentores dos meios de produção e aqueles proletários despossuídos dos meios de produção, a economia política neoclássica ou marginalista que está surgindo ali e que vai ser bem organizada no livro Princípios de Economia do Marshall, né, o Principles of Economics, é a primeira vez que o termo economics é aplicado em substituição à palavra political economy, economia política, né, o livro do Marshall assinala essa mudança. O que fica como essência da economia é o processo de troca entre os diferentes agentes. E a relação de troca é uma relação, por suposto, entre iguais, já que a troca pressupõe o livre-arbítrio. Então, a ideia de conflito sai do centro da análise. Por outro lado, a remuneração dos fatores de produção vai ser associada às suas respectivas produtividades marginais. E aqui um elemento muito importante da economia neoclássica, marginalista, que se conecta com a economia política clássica, é a ideia de que as relações de mercado por si mesmas seriam capazes, né, de prover o melhor resultado social e econômico possível. E tudo aquilo que será depois colocado como heterodoxo, nas suas diferentes matizes, nas suas diferentes vertentes, vão ser diferentes visões de apontar os limites que as relações de mercado têm e produzir uma melhor alocação dos recursos produtivos no interior de uma sociedade, até o caso último do Marx, de que seria uma forma inadequada mesmo de organização social, sendo aqui sugerido uma nova modo de produção em substituição ao modo capitalista, ou economia de mercado, chame como queira. E aproveitando essa fala sua, Miguel, a gente tem, né, a gente sabe que a heterodoxia, como você colocou, às vezes ela é pontuada como de uma forma definida a partir dos seus fundamentos teóricos e elementos metodológicos, mas às vezes também ela é definida de uma forma negativa como o que não é ortodoxo. O objetivo aqui não vai ser aprofundar o debate epistemológico, mas nós gostaríamos de ouvir um pouquinho de você sobre quais seriam as principais escolas heterodoxas na história do pensamento econômico, na sua opinião. Bom, Eduardo, são várias, né? Mas eu vou aqui destacar algumas que eu acho que concatenam, assim, o principal do pensamento heterodoxo ao longo da sua trajetória, né? Mas antes de dar esse passo, eu só queria destacar um último ponto sobre a minha fala inicial da Revolução Marginalista, que é o seguinte: um conceito que emerge da Revolução Marginalista e que, em diferentes atualizações, está aí até hoje como um ponto de encontro da visão ortodoxa e, portanto, um ponto de desencontro entre as diferentes vertentes heterodoxas, é a noção de equilíbrio geral, tá? Então, a ideia de que a economia tenderia a um equilíbrio, as relações de troca no mercado livremente
funcionando, assumindo a ideia de racionalidade dos indivíduos, de que se está faltando algo no mercado, o preço sobe, se está sobrando algo, o preço cai, né? A ideia de que a oferta e a demanda se ajustariam pelas relações de troca, e que isso produziria a máxima alocação de recursos produtivos e, do outro lado, o máximo bem-estar possível. Essa noção vai ser criticada em diferentes formas pelas diferentes escolas heterodoxas. Então, vou começar, antes de falar do marxismo, né, que é uma escola anterior até à Revolução Marginalista. Ela é uma crítica à economia política clássica, né, não é a economia política neoclássica. A primeira grande crítica que é feita ao arcabouço ortodoxo é aquela, no meu juízo, produzida pelo John Maynard Keynes, em 1936, na Teoria Geral. A gente está ali no contexto da Grande Depressão, era suposto de que as próprias relações de mercado gerariam um equilíbrio no mercado de trabalho, e a gente assistiu naquele momento uma persistência das taxas de desemprego em níveis elevados de 2 dígitos nos países desenvolvidos, em particular a Inglaterra e os Estados Unidos, por mais de 10 anos. E a partir dessa experiência histórica da Grande Depressão, né, nesse contexto específico, ao lado da experiência soviética, o Keynes faz ali uma primeira crítica e vai fundar a escola keynesiana, que até hoje você tem várias vertentes dentro da escola keynesiana, né, é um nome sempre evocado, que vai advogar a ideia de que não há nenhum mecanismo automático que faça com que a economia atue no seu pleno potencial, ou no pleno emprego. A definição de pleno emprego, ela nem sempre é precisa, mas ficamos aqui com a noção simples de que as relações de mercado seriam suficientes para que a economia operasse na sua máxima capacidade, que poderia ou não coincidir com o pleno emprego do trabalho, tá? Ou seja, uma crítica à noção chamada pela economia clássica de Leitzer, né, que ele atribui à economia clássica, que é comum à economia neoclássica também, e essa crítica funda uma nova escola de pensamento. O conceito teórico aqui que separa as escolas é o chamado princípio da demanda efetiva, né? A ideia de que a demanda agregada pode divergir ou frequentemente diverge do produto potencial. E não há nenhum mecanismo que faça com que esse produto, ou seja, a capacidade produtiva de um determinado sistema econômico, coincida com o máximo produtivo. Mais do que isso, é a ideia de que a oferta se ajusta à demanda, né? E aqui, fazendo menção a um outro economista, esse mais um herético, né, que é o Kalec, né, polonês, que antes do Keynes, em 1933, partindo do Marx, não da crítica à economia neoclássica, vai chegar num resultado muito parecido. E a ideia de que numa economia de mercado, do ponto de vista agregado, as pessoas não escolhem o quanto elas ganham, mas apenas o que elas gastam. E, portanto, havendo essa identidade no total, né, no sistema como um todo, entre gasto e oferta, né, ou entre demanda e oferta, a ideia de que será o total de gastos que vai determinar o total da produção a cada momento. E se isso coincidirá ou não com o produto potencial, não há nada que assegure esse resultado. Tá? Assim, muito grosseiramente, muito simplificadamente, essa é uma primeira grande escola, a escola keynesiana, que vai ser retomado em várias versões. O pensamento keynesiano após a Segunda Guerra vai ser incorporado por alguns marginalistas que vão reconhecer, na chamada Revolução da Síntese Neoclássica, que os resultados do Keynes se aplicariam ao curto prazo, mas não ao longo prazo. Então, seriam, sim, o Keynes tem razão em situações específicas, não gerais, embora ele tenha colocado como título do livro dele Teoria Geral, né? Então, isso é um ponto de muita controvérsia. E também, nos anos, a partir do pós-guerra, nos anos 50 e 60, outras escolas heterodoxas vão surgindo, né? Entre as várias, eu quero fazer menção aqui a chamada economia do desenvolvimento, que está aparecendo no pós-guerra e vai retomar alguns resultados da economia política clássica para as economias chamadas atrasadas, ou periféricas, ou subdesenvolvidas, que também vai compor um amplo espectro de economistas heterodoxos, né, como o Myrdal, como o Prebisch, como o Arthur Lewis, e aqui no Brasil o principal expoente é o Celso Furtado, que certamente é o nome que a gente voltará, né? E a ideia deles todos é que o paradigma da economia clássica, de que você, na economia capitalista, tem um excesso estrutural de mão de obra, e que, portanto, não há uma tendência ao pleno emprego dos fatores, e que a maioria das economias atrasadas tem uma escassez de capital físico, né, uma escassez de máquinas, equipamentos, formará aí um conjunto de economistas heterodoxos com uma visão muito diferente daquela da chamada economia
neoclássica. Finalmente, um terceiro agrupamento que a gente poderia fazer são os chamados economistas schumpeterianos ou neo-schumpeterianos, né? Que seriam os economistas que enfatizariam um aspecto que a teoria neoclássica marginalista deixou de fora da análise, que para o Schumpeter, né, o autor austríaco, que nasceu no mesmo ano que o Keynes, né, em 1883, aliás, ano da morte do Karl Marx, é a ideia de que o progresso técnico, que é algo que está fora da análise marginalista, é um fenômeno endógeno às relações de mercado. Isso desestabiliza, desequilibra sistematicamente a economia de mercado. Então, uma série de economistas que vão surgindo ao longo dos anos 70, final dos anos 70, anos 80, 90, o Brasil vai ter uma série de economistas filiados a essa escola neo-schumpeteriana, vão examinar como as relações de mercado e o Estado vão atuar na análise do progresso técnico a partir de certas instituições. Então, portanto, a análise alocativa, de maximização, típica da economia de mercado marginalista, não dá conta desse fenômeno. Claro que mais adiante eles vão tentar incorporar isso também. Por fim, a escola marxista, né? Então, aí a gente tem 4 grupos, né? Economia do desenvolvimento, keynesiano, neo-schumpeteriano e a marxista. Do Marx, que é mais conhecido, né? Vale dizer que é uma crítica assim crucial, né? Cabal ao capitalismo, tentando apontar, o Marx tentou apontar, e muitos dirão que ele não conseguiu, do ponto de vista lógico, provar que o sistema capitalista foi um sistema feito a partir da exploração do trabalho e que, portanto, a maior parte da população está condenada a não usufruir dos bens econômicos gerados socialmente. Ou, nos dizeres do Marx, embora o processo de produção seja coletivo, o processo de apropriação da riqueza produzida ele é privado. E a maior parte das pessoas está alijada disso, sendo, portanto, necessário a substituição desse sistema por uma outra organização social. No caso, o socialismo seria um sistema em transição, e é importante mencioná-lo aqui, porque por mais que hoje soe como uma sombra, né, como algo que não existe, ou existe em poucos lugares, nessa época, aí, a partir de 1917, 1/3 da humanidade estava sob regimes de economia planificada, não muito distante daquilo que a discussão marxista evocou a partir da sua crítica à economia política clássica. Então, aí eu acho que a gente pode pensar 4 grandes paradigmas, né? Por fim, uma forma de pensar isso é que, enquanto a economia ortodoxa pensa o equilíbrio e a economia tendendo as relações de mercado para o ótimo bem-estar social, a economia keynesiana aponta instabilidade sistêmica do sistema ou uma subocupação de capacidade sistêmica, enquanto a economia marxista aponta para uma contradição fundamental dentro do sistema. Então, não caberia somente ao Estado corrigi-la, mas se não alterar o próprio sistema social. Enquanto que a economia do desenvolvimento schumpeteriana apontariam aspectos específicos, e claro que há um casamento entre essas escolas, né? A economia política marxista, a economia do desenvolvimento dialoga, a schumpeteriana, a keynesiana, enfim. Aí a gente pode ir desdobrando para as várias vertentes que vão surgindo a partir dessas 4 contribuições fundamentais. Só um último ponto, na economia marxista, um dos grandes problemas teóricos que ficou no caminho, aqueles mais introduzidos vão se lembrar, são as dificuldades do Marx fechar a teoria do valor do trabalho, né? E isso coube, para muitos, eu incluído, ao Piero Sraffa, né, economista de Cambridge, colega do Keynes, né, foi trazido a Cambridge por Keynes, que resolve o problema da teoria antiga do valor do trabalho, preservando o seu resultado fundamental, a saber, não existe uma regra econômica que diga por que a remuneração dos fatores de produção é o que é, isto é, a remuneração do trabalho e do capital, o lucro e o salário são definidos na esfera política, embora tenha uma dimensão técnica, tem uma dimensão política. Isso está fora do quadro neoclássico, onde oferta e demanda e as suas respectivas produtividades marginais do capital e do trabalho definiriam essa remuneração. Então, a ideia de conflito está fora da análise neoclássica, enquanto ela está no centro da análise dessas vertentes que eu mencionei antes. Certo. E você poderia falar um pouquinho de como esse debate entre ortodoxia e heterodoxia se apresenta no Brasil, né? A gente sabe que vão surgir algumas correntes aqui, se você pudesse citar as principais, muito bebendo na fonte dessas que você já falou, né? Da keynesiana, marxista, schumpeteriana, teoria do desenvolvimento. Citar, então, quais seriam essas principais correntes heterodoxas, pioneiras, e que economistas que se destacam assim, nessa vertente heterodoxa? Bom, aqui, primeira menção importante a fazer, né? Dê uma olhada rápida, a organização do curso de economia no Brasil, como uma disciplina universitária, ela está em 1946. E
o primeiro curso de economia, dois dos primeiros cursos é justamente o da USP, da Universidade de São Paulo, e da Universidade do Brasil, hoje, o FRJ, que são do mesmo ano de 1946. Um dos responsáveis, inclusive, por organizar os primeiros currículos foi Eugênio Goudin, que é um economista típico da Revolução Marginalista, né? E vai ser um defensor das suas principais teses. Só tem que, nesse momento, os cursos de economia do Brasil basicamente reproduzem os manuais de fora, que naquele momento tinham como ortodoxia uma visão keynesiana marginalista, aceitava o Keynes na macroeconomia para o curto prazo e o equilíbrio parcial, as relações de mercado típicas do Marshall para a microeconomia, né? Tinha essa esquizofrenia da macro-keynesiana e a micro-marshalliana. Esse era o mainstream da época, né? Só tem que o Brasil passa a ter um debate aceso sobre economia, no meu juízo, principalmente na virada dos anos 50 para os anos 60. E aqui alguns elementos vão ter um papel decisivo para o que vai acontecer depois aqui. Em primeiro lugar, é a fundação da CEPAL, em 1949, que terá como um dos seus primeiros diretores gerais o Raul Prebisch, economista argentino, e também no seu quadro de funcionários o Celso Furtado, brasileiro, nascido em 1920, que foi o primeiro brasileiro a fazer doutorado em economia, fará na França, né, em 1948, voltará ao Brasil, e terá uma atuação, assim, decisiva no debate público brasileiro. E as teses da CEPAL são as teses típicas da economia do desenvolvimento. Diagnóstico de que o atraso não será resolvido apenas pelas relações de mercado. E aqui vale uma questão importante. Enquanto os países desenvolvidos tinham como problema fundamental a ocupação dos fatores de produção ou a diminuição do emprego e a distribuição de renda, nos países como o Brasil, da América Latina, né, os países subdesenvolvidos, terceiro mundo, se acrescenta um terceiro problema, que é o problema do atraso, né, de você estar no momento histórico em que a maior parte da população está excluída do padrão de consumo daquele tempo, né? De uma forma fácil de ver, a maior parte da população sem acesso a esgoto, sem acesso à energia elétrica, sem acesso à vacina, sem acesso à educação básica e assim por diante. Então, o problema do atraso ou do subdesenvolvimento está colocado. E a UFRJ, em 1961, começará a receber nos seus quadros de alunos pessoas influenciadas pelo pensamento cepalino, né? Aqui vale fazer dois registros, né, do Celso Furtado, duas publicações que ele fará, que até hoje são livros de referência, tanto no Brasil quanto fora, na discussão da economia, e que terão uma influência no debate brasileiro até hoje, que é a Formação Econômica do Brasil, livro de 1959, e o Desenvolvimento e Subdesenvolvimento, livro de 1961. Né? Nesses anos 60, 3 professores seminais vão entrar no curso de economia do UFRJ, serão 3, digamos assim, expoentes do pensamento brasileiro heterodoxo, né? Maria da Conceição Tavares, recém-falecida, que entrou na UFRJ em 61, e os professores Carlos Lessa e Antônio Barros de Castro, que já haviam falecido. Os três, aliás, entrarão para a CEPAL nos anos 60, e os dois, Castro e Lessa, escreverão um livro de introdução à economia, que vai ser um marco no pensamento latino-americano, que é a Introdução à Economia, uma abordagem estruturalista. Agora, a organização do pensamento heterodoxo do Brasil só se dará de fato a partir da organização da pós-graduação em 1974. Em plena ditadura, a Unicamp vai receber muitos egressos do Chile, que estavam lá, a CEPAL, esqueci de mencionar, tinha sua sede em Santiago do Chile, muitos pensadores economistas keynesianos, da economia do desenvolvimento, economistas marxistas, eventualmente simpáticos ao Schumpeter, outros mais, outros menos, ao Kalec, entre outras figuras que tinham um pensamento estranho à ortodoxia, cujo receituário é basicamente o mesmo, o melhor que o Estado faz é não atrapalhar o mercado de funcionar e, eventualmente, corrigir pontuais falhas. Esses economistas voltam para o Brasil e, por uma situação muito particular, fundam uma pós-graduação na Unicamp, plena ditadura. Maria da Conceição Tavares estava entre essas figuras. Em 1979, o UFRJ funda o seu programa de pós-graduação. E nesses dois programas, Unicamp e UFRJ, ainda na ditadura, né, brasileira, a gente vai ter aí uma acolhida dos pensamentos do Keynes, do Kalec, da economia do desenvolvimento, do Schumpeter, do Marx. É importante colocar isso. E, a partir desses dois centros, muitos outros centros se formarão, de forma que hoje você encontrará pesquisadores, professores em diversas universidades do Brasil vinculados a esses dois centros, né, cujos professores dos professores passaram por ali.
Isso é importante dizer porque é um passo universitário que o Furtado não deu no Brasil. Furtado nunca foi professor aqui, mas todos eles se reivindicam herdeiros do pensamento do Furtado, embora todos eles aqui e ali tenham feito críticas ao Furtado, mas jamais voltando para o paradigma ortodoxo neoclássico que continuou operando, e a grande escola aqui, nessa época, era, além da USP, a Fundação Getúlio Vargas, que o Eugênio Goudin foi professor, né, foi pesquisador, e ela é mais antiga. E a EPGE, né, da FGV Rio, vai ser basicamente uma reverberação do pensamento ortodoxo norte-americano, né, com muitos professores indo para os Estados Unidos, voltando lá, enquanto que aqui, por uma influência da CEPAL, você tem um pensamento crítico vinculado, aliás, à CEPAL e uma outra escola mundial muito importante, né, internacional, a Escola de Cambridge. Muitos economistas vinculados à Universidade de Cambridge virão ao Brasil. Então, essas críticas à ideia de que o mercado não se tende a se ajustar, não se tende ao equilíbrio de pleno emprego, de que as economias atrasadas permanecerão atrasadas, exceto se o Estado coordenar a acumulação de capital, de que não há nada nas relações de mercado que permita uma distribuição razoavelmente equânime da renda, que permita uma inclusão social socialmente justa. Todos esses diagnósticos que já vêm fora do Brasil vão ganhar nesses 2 centros universitários e depois no debate público, na redemocratização, um espaço muito importante. E, por fim, um último comentário. Essas teses heterodoxas, né, colocamos assim, vão ser aplicadas à análise da experiência brasileira, o que não é algo trivial. Então, aqui não se tratará apenas de uma celebração vã desses pensadores, senão a compreensão do potencial analítico deles e o emprego das suas análises, das suas categorias de análise para a experiência brasileira, a partir do qual vão ser propostas receituárias de política econômica. Então, tem aí um encadeamento muito interessante que singulariza a experiência brasileira de outros países da América Latina, onde o pensamento heterodoxo não é tão forte quanto é aqui. Então, Miguel, a partir, então, dessas contribuições pioneiras, quais as principais escolas de pensamento heterodoxo no país? Você, de certa forma, citou um pouco, posso estar errado e você me corrige, né? Temos a Unicamp, temos a UFRJ também, né, como grandes escolas de economia, mas aí você vai falar, né, você vai explicar, será que elas são também do pensamento heterodoxo? E quais as principais semelhanças e diferenças dessas escolas brasileiras com ênfase, ou melhor ainda, com destaque ao pensamento heterodoxo no país? Bom, o que eu diria sobre isso, assim, em primeiro lugar, hoje, né, atualmente, o FRJ, a Unicamp, dentre outros centros, né, cito os dois também porque são aqueles que eu tenho mais conhecimento, tá? Então, com isso não quero dizer que não hajam outros centros importantes. Eles são centros que têm diferentes pesquisadores, tá? Hoje, né, você não tem uma coerência, digamos assim, decisiva entre todos os pesquisadores da Unicamp e da UFRJ. Mas o que eu queria dizer, assim, olhando o debate brasileiro atual, o pensamento heterodoxo, e fazendo essa linha do tempo, essa retrospectiva, né, que eu vinha fazendo do Furtado, vindo ao Brasil, depois da fundação da CEPAL, e do ingresso dessas escolas heterodoxas que surgiram fora do Brasil, aqui no Brasil, né, a sua assimilação dentro das universidades brasileiras. Hoje eu acho que a gente poderia, assim, grosso modo, separar em 4 grandes vertentes, e que tem implicações no debate público brasileiro, tá? E eu chamaria, assim, uma primeira vertente importante do pensamento heterodoxo brasileiro é aquela que se reconhece como economia pós-keynesiana ou pós-keynesiana fundamentalista, né? E tem uma associação, né? Acabei não mencionando isso, mas vão ser criadas 2 grandes associações heterodoxas no Brasil, que aqueles interessados eu recomendo que deem uma olhada, que é, em primeiro lugar, a Sociedade de Economia Política, que é mais eclética, digamos assim, contempla keynesianos, marxistas, schumpeterianos, economia do desenvolvimento e várias vertentes, dentre essas outras vertentes, que foi fundada em 96, e a AKB, Associação Keynesiana Brasileira, que é de 2008. Essa visão pós-keynesiana, ela enfatiza muito um aspecto de diferença com a economia ortodoxa, que é a ideia de incerteza, no meu juízo, né? Economia capitalista, ou economia monetária de produção, como eles preferem chamar, por ser uma economia monetária, em que a produção toma tempo, em que as decisões de produção e investimentos são desencontradas em relação aos seus resultados, né? Não tem garantia alguma de que isso será validado, enfatizam
muito a ideia de incerteza e, portanto, se diferenciariam dos modelos matemáticos, das tentativas de previsão que os ortodoxos, nos seus diferentes modelos, tentam realizar. E é uma corrente que se associou nos últimos anos com o que se chama de novo desenvolvimentismo, né, cujo principal autor é o Bresser Pereira, que eu pude há pouco conferir. É um dos autores brasileiros na área de economia com maiores citações no Google Scholar, tá? Tem mais de 50 mil citações lá. É um economista importante, foi ministro da Fazenda, tem endossado muito das políticas do atual governo, e assim, preocupações, né, dessa visão pós-keynesiana, novo desenvolvimentista, né, que seria uma primeira grande corrente, tá? A ideia de que o Estado, sim, tem que ter um papel indutivo na produção, menos por empresas estatais e mais induzindo o setor privado. A ideia de que alguns preços fundamentais no Brasil estão fora do lugar, particularmente a taxa de juros, que é muito elevada, e a taxa de câmbio, que é muito apreciada. Então, seria recomendado uma diminuição da taxa de juros e uma desvalorização cambial. E, finalmente, a ideia de que o governo tem que se equilibrar nas contas públicas, né? Uma preocupação que isso é comum aos ortodoxos, talvez não na mesma intensidade, mas de que a dívida pública, a sua evolução, o seu nível, é um fator de potencial instabilidade na economia, né? Dentro dessa corrente, eu mencionaria, além do professor Bresser, o professor falecido também, Fernando Cardim de Carvalho, tá? Foi um professor muito importante, fez doutorado nos Estados Unidos, orientou uma série de professores. Mencionaria aqui, entre outros, né, o professor Luiz Fernando de Paula, atualmente na UFRJ, o professor Luiz Oreiro, na UNB, a professora aposentada Jennifer Herman, dentre outros, Rogério Studart, uma série de professores que orientaram outros professores, e assim por diante. E tem ainda uma ascendência muito grande. Diria até que essa visão foi bastante dominante na virada dos anos 90 e anos 2000 como uma das principais vertentes heterodoxas. Bom, uma outra escola aqui que eu mencionaria é a chamada escola Kalekiana-Israfiana, né, que vem sendo desenvolvida inicialmente na UFRJ, no grupo de Economia Política. Mencionaria aqui os professores Franklin Serrano, que fez uma importante tese de doutorado na Universidade de Cambridge, né, sobre o supermultiplicador israfiano, que eu já vou mencionar alguns dos seus principais resultados. Professor Carlos Medeiros, que foi orientado pela Maria da Conceição Tavares. Professor Carlos Pinksfeld Bastos, dentre outros, Fábio Freitas, professores ligados à Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, ao seu Instituto de Economia, e que agora tem pesquisadores espalhados pelas diferentes universidades do Brasil, né, inclusive na Unicamp, que eu já vou mencionar. É uma visão que tem uma diferença grande em relação à que eu mencionei anteriormente, né, pós-keynesiana, novo desenvolvimentista, porque ela atribui uma maior centralidade no lado do crescimento à expansão da demanda agregada, né? E aqui um papel-chave dos chamados gastos improdutivos. É como se a produção, não só no curto prazo, mas também no longo prazo, dependesse da expansão dos gastos. E o próprio investimento privado aqui é visto como induzido pelo crescimento dos gastos, né? Então é enfatizado muito um conceito que se chama princípio do ajuste do estoque de capital, que é um palavrão, mas a ideia é de que as empresas ampliam sua capacidade a partir da ocupação da capacidade ociosa. Então, o crescimento da demanda é fundamental. E aqui o gasto público cumpre um papel-chave não só para atenuar o ciclo econômico, quando a economia eventualmente cai, mas também, diferentemente da outra escola, para imprimir a tendência de longo prazo do crescimento da economia. Do outro lado, aqui é muito bem estabelecida a ideia de contradição no sistema das classes, né? O conflito distributivo latente de uma economia como a capitalista, o desencontro de interesses ou mesmo o conflito entre as classes trabalhadoras e as classes proprietárias, o que é um potencial fator de desestabilização do sistema, que à medida que a economia cresce, o desemprego cai, isso aumenta a pressão social sobre o governo e sobre as classes capitalistas, muito bem documentado no artigo seminal do Kalec, dos anos 40, os aspectos políticos do pleno emprego. Também aqui é muito bem enfatizado o papel-chave do Estado na produção, uma vez que é visto que o setor privado não necessariamente vai se engajar nas atividades mais importantes da economia, mais intensivas em tecnologia. Então, aqui, mais do que induzir o setor privado a fazer certas coisas, é atribuindo um papel mais central à própria atuação do Estado, né? E, por fim, não tem a preocupação que os
pós-keynesianos fundamentalistas, novos desenvolvimentistas, têm com a dívida pública. A dívida pública é vista como um resíduo, né, um indicador de pouca relevância num país de moeda soberana que, portanto, emite sua própria moeda e que, portanto, por definição, não quebra, né? Então, aqui a gente teria dois blocos. A chamada Escola de Campinas, né, que seria uma visão inicialmente kalekiana, foi ficando mais pós-keynesiana ao longo dos anos 80, hoje se aproxima muito do diagnóstico dos novos desenvolvimentistas pós-keynesianos, embora eles se reconheçam como social desenvolvimentistas. Mas ambos têm, no princípio da incerteza, uma coisa que está fora da visão kalekiana-srafiana, um conceito-chave. Tá? Então, eu aproximaria muito os novos desenvolvimentistas e a chamada Escola de Campinas. E para ficar num nome importante dessa Escola de Campinas hoje, eu citaria o professor Luiz Gonzaga de Melo Belusso, que, tal qual o professor Bresser, ele é um pouco mais novo que o Bresser, eles têm endossado um pouco a política econômica do atual governo, vendo que o governo tem que ter um papel mais de indução do crescimento do que ele mesmo de execução de tarefas, e uma preocupação com a dívida pública. Eu diria que esse é um ponto-chave que une esses economistas. Finalmente, não menos importante, as escolas neo-schumpeterianas e marxistas. Falando pela última, né, os marxistas aqui no Brasil, eles estão muito, se autodenominam verdadeiros marxistas, já que os rafianos também se reivindicam herdeiros do pensamento do Marx, eles se associaram muito à chamada teoria da dependência, tá? E eles têm uma visão, assim, muito pessimista em relação às possibilidades de desenvolvimento, assim, falando grosso modo, de que é impossível se atingir o desenvolvimento no Brasil sem uma revolução socialista, assim, muito grosseiramente. Tá? Então, você pode ter avanços paliativos, mas as condições de subordinação do Brasil na esfera internacional, tanto no plano tecnológico, quanto no comercial, quanto no militar, quanto no financeiro, impedem o desenvolvimento do país. Daí a ideia de teoria da dependência, ou teoria marxista da dependência, tá? Cujos autores anteriores, célebres, são Rui Mauro Maurini, Teotônio dos Santos e Vânia Bambirra, e que hoje você tem aí pesquisadores desde o Nildo Orix, na UFSC, ou o Plínio de Arruda Sampaio Júnior na Unicamp, e entre diversos outros professores que se vinculam a essa corrente. É uma corrente que tem bastante espaço na CEP. A UF também tem pesquisadores que, em algum grau, aderem às teses da teoria da dependência e a sua consequência inexorável da necessidade de uma revolução socialista, digamos, ou da Revolução Brasileira, né? Não se tem uma análise a partir dos parâmetros capitalistas usuais. A escola neo-schumpeteriana, por fim, que enfatiza o progresso técnico, tem tanto na Unicamp quanto na FRJ, que eu mencionaria o professor Mário Poças, que também atua com modelos de crescimento, mas ele como um pesquisador seminal dessa área. Você tem aí na Unicamp o NEIT, né, o Núcleo de Economia Industrial, que pesquisa sobre esse assunto. Alguns dos grupos da UFRJ também pesquisam economia neo-schumpeteriana. Lá fora, né, os autores de referência é o Giovanni Dozzi, o Richard Nelson e o Sidney Winter, né, são os autores muito importantes que estudam aí mais isoladamente, menos a economia como um todo e mais o progresso técnico, tá? E como que a concorrência e as empresas atuam em elevar, digamos assim, o grau de intensidade tecnológica da sua produção. Então, eu diria aí que essas quatro correntes, neo-schumpeteriana, marxista barra teoria marxista da dependência, srafiana e kalekiana, e aqui pós-keynesiano barra novo desenvolvimentista, e eu incluiria barra escola de Campinas, você tem aí, digamos assim, quase que uma boa parte, pelo menos, não diria tudo, do pensamento crítico à visão ortodoxa, liberal, tradicional no Brasil. Né? No meu juízo, pelo menos, daria para a gente catalogar, a partir de algumas premissas teóricas, de alguns resultados de política econômica sugeridas, essas vertentes. Essas correntes estão longe de esgotar, né, a heterodoxia brasileira, mas sim, são algumas das que se destacam mais no debate público. E, assim, nesse sentido, se você puder falar um pouco para a gente como que esse embate entre ortodoxia e heterodoxia se apresenta no debate público em geral, assim, na grande mídia, mas não só, na academia também, e principalmente em termos bem práticos, assim, como que esse embate ele se apresenta no embasamento de políticas econômicas, que corrente dessas apoiam qual governo, enfim, especialmente focando na heterodoxia.
E aí, para a gente terminar aqui nosso podcast, também, se você puder falar um pouquinho de como essa visão a qual você se filia, né, a visão lá do Grupo de Economia Política da FRJ, busca contribuir tanto para o debate público quanto para o embasamento de políticas econômicas. Obrigado, Luciano, pela sua pergunta. Eu diria assim, se a gente fosse olhar o debate público no Brasil, a gente teria que olhar alguns fóruns em particular, né? Primeiro, meios de comunicação. Nos meios de comunicação no Brasil, nos principais meios de comunicação, né, os principais jornais e os principais sites de notícia, praticamente não há espaço para autores, pesquisadores e assim por diante, heterodoxos, tá? Há um domínio absoluto, quase, hegemônico, de uma visão dominante. Para ficar num exemplo simples, quando a gente teve tanto a reforma da Previdência em 2019 como o novo arcabouço fiscal, praticamente não foram convidadas pessoas críticas a essas ações, seja por onde fosse a crítica, né? Não se viu isso muito nesses grandes meios de comunicação. Aqui estou pensando nos canais de TV aberta, nos principais jornais impressos, que crescentemente vêm perdendo espaço, né? Organizações Globo, Organização Abril, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo. Então, não há muito espaço para o pensamento heterodoxo. Alguns espaços a gente tem alguma coisa, que vale fazer menção à Carta Capital, né? E ao Le Diplomatique, que são jornais de pequena circulação que vêm dando espaço a economistas heterodoxos, aí das diferentes correntes que eu mencionei antes, com visões críticas, aquela do receituário ortodoxo tradicional. Então, digamos que pelos meios de comunicação, o pensamento heterodoxo não chega no debate público. Nas universidades, por outro lado, a situação é um pouco diferente, tem um equilíbrio maior. Então, aqui no Brasil, onde, em geral, as principais universidades são públicas, federais, há um espaço grande para o pensamento heterodoxo, né? E isso se apresenta tanto nas pós-graduações, quanto na Qualis da CAPES, né, que faz avaliação das revistas acadêmicas, quanto no tipo de teses que são defendidas, quanto na Associação Nacional de Pós-Graduação, no seu encontro anual, você vê uma pluralidade de vertentes muito maior do que aquela que a gente encontra nos grandes meios de comunicação, tá? Então, eu queria fazer esse registro, porque isso é uma conquista que, no meu juízo, se deve a essa luta lá de trás, durante a ditadura, de terem sido formados esses centros heterodoxos, como a Unicamp e a FRJ, que foram, digamos assim, disseminando, trabalhando com seriedade acadêmica dentro dessas demais correntes, sempre em diálogo com a economia ortodoxa, tá? É um engano achar que não há esse confronto de ideias, muito pelo contrário. Finalmente, na ação política, um caminho inevitável para a gente pensar isso são os partidos políticos, né? E eu diria que no caso do Brasil, desde a redemocratização, você tem expoentes do pensamento heterodoxo participando da discussão pública. Antes da ditadura, é inevitável mencionar o Furtado, que foi ministro do Planejamento no João Goulart, e foi superintendente da Sudene, criada em 59, do João Goulart de 63, né, depois foi exilado, teve seus direitos políticos cassados na primeira leva, em 1964, e depois, com a redemocratização, o MDB vai abrigar muitos desses economistas, mencionei aqui 3, Tavares, Maria da Conceição Tavares, Carlos Lessa e Antônio Barros de Castro. Esse, em menor medida, o Lessa e a Tavares, muito participantes no MDB, participaram da Constituinte como assessores do Ulisses Guimarães, ou seja, a nossa Constituição, que é uma Constituição que reconhece muitas das teses heterodoxas, de que é o Estado que tem que praticar políticas universais para garantir um mínimo de cidadania dentro do país, se deve, em parte, às discussões travadas pelos economistas heterodoxos que lá estavam, e aqui menciono alguns economistas da Unicamp, como além do mencionado Beluso, João Manuel Cardoso de Mello, Luciano Contil, dentre outros. E depois, né, se a gente pegar o debate brasileiro dos anos 90 para cá, o Partido dos Trabalhadores, que organiza, digamos assim, as forças progressistas, ou centro-esquerda, ou esquerda, aí depende do critério que se utilize, tem nos seus quadros economistas heterodoxos e abriga uma série de vertentes, claro que nem há divergência entre eles dentro dos seus quadros. Então, no Brasil, o pensamento heterodoxo não só é muito vivo nas universidades, mas também é no debate político. Isso se materializa em ações de política econômica. Por exemplo, a política de valorização do salário mínimo, que não é uma coisa que decorreria naturalmente de uma posição assim chamada ortodoxa,
ou neoclássica, ou marginalista, pelo contrário, seria uma coisa que atrapalharia o funcionamento do mercado de trabalho, né? Por outro lado, como sabemos, né, no atual governo, a gente viu que há uma certa timidez nas ações de política econômica, em parte devido à herança do governo anterior, seja na política do Banco Central, a chamada política monetária, seja na política fiscal, hoje conduzida pelo Fernando Haddad, que abraça as teses ortodoxas, embora muitos economistas chamados heterodoxos, como eu já mencionei, os professores Bresser e Beluso, de certa forma endossam, ou por achar que não é possível, ou por achar que é contraproducente o governo não ter um cuidado aí com as finanças públicas. Mas eu diria que esse ponto é bem disputado, né, bem criticável entre as correntes heterodoxas. Vale dizer que muitos economistas ligados ao PT criticaram o novo arcabouço fiscal, o que não impediu de ser aprovado, para ficar em um só exemplo. Então, se a gente considerar aí os meios de comunicação, as universidades e os partidos políticos, tirando os meios de comunicação, os grandes meios de comunicação, a gente vê uma participação grande dos economistas heterodoxos, o que é uma pena, no meu juízo, porque o senso comum brasileiro muitas vezes se vê, embora intuitivamente atenda algumas teses heterodoxas, né, como o aumento do salário mínimo, o aumento dos gastos sociais, ou defenda políticas de estatização de alguns setores da economia, ou são contrários à privatização dos setores que ainda permanecem com o governo, não tem no debate midiático da grande mídia, dos principais canais de comunicação, pessoas que ali defendem esses pontos de vista de uma forma, digamos assim, embasada, né? Quase não se vê isso, né? O que está em confronto amplo com o que é produzido na universidade e com a força que tem o PT e outros partidos do campo de centro-esquerda que participam da vida política brasileira há mais de 30 anos. Eu queria dizer que o grupo de economia política tem um programa de pesquisa bastante amplo, né? E ele tem crescido suas pesquisas, tanto na análise de política econômica estrito senso, né? Um ponto que eu acabei não mencionando, que eu queria registrar, se há uma diferença aqui, duas diferenças cruciais nessa visão da economia política, do grupo de economia política entre ortodoxos e heterodoxos, e aqui em particular o grupo de economia política, são que os dois dos grandes temas da economia, que é o crescimento econômico e a inflação, são vistos praticamente de maneira opostas. Enquanto para a visão chamada ortodoxa, nas suas diferentes vertentes, em geral a inflação é provocada por um excesso de demanda, e em particular por um excesso de gasto público, na nossa visão, a inflação é, em geral, provocada por algum choque de custos básicos, em particular, câmbio, salário e matérias-primas energéticas, tá? E alimentares. Então, são choques de custos que são transmitidos para todos os outros preços, o que cumpre, portanto, um papel-chave do Estado na regulação desses preços. Enquanto que a visão ortodoxa defende sempre que é um excesso de demanda. Recentemente, o Banco Central publicou na sua ata, a economia brasileira estaria além do pleno emprego, acima do produto potencial, que exigiria, portanto, a elevação da taxa de juros. Isso está em confronto absoluto com a visão do grupo de economia política, que vê um amplo subemprego, um desemprego estrutural na economia brasileira, medido pela informalidade, pelo subemprego, pela baixa produtividade de várias ocupações no Brasil, ou seja, um desemprego disfarçado, como se chamava antigamente, muito alto. Por outro lado, para os economistas ortodoxos, o crescimento é visto como choques no lado da oferta, situações que favoreceriam a produção, que por si mesmo faria com que a demanda se elevaria. Por exemplo, a melhora do ambiente de negócios, a simplificação do sistema tributário, uma maior abertura econômica, choques do lado da oferta fariam com que a economia crescesse. Algo que não é muito diferente do que o próprio Haddad mencionou recentemente, dizendo que a reforma tributária, por si mesma, ao simplificar os impostos, poderia elevar o PIB potencial em 1.000%. E esse PIB potencial, portanto, não teria nenhuma relação com a demanda. Do nosso lado, do grupo de economia política, ao contrário, o crescimento depende de longo prazo da acumulação de capital, e esse, por sua vez, depende da expansão da demanda ou dos gastos improdutivos, né? Em particular as exportações, o consumo financiado por crédito e o gasto público, que à medida que eles crescem, eles levariam a uma liderança da produção, né, que cresceria para acompanhá-la, né? E aí dinamitando o chamado efeito multiplicador e acelerador. Quando cresce o gasto, não só você induz o consumo das pessoas que estão participando do processo produtivo, mas também elevaria o investimento.
Então, aqui você teria duas grandes diferenças, seja pelo lado do crescimento liderado pela demanda, inflação de custo, em oposição ao crescimento liderado pela oferta, inflação de demanda, mas também de alguns pontos temáticos. E aqui, fazendo um pouco menção à minha pesquisa e de outros colegas, a gente tem se dedicado a examinar, a partir do princípio do excedente, né, que destaca o caráter conflitivo do processo de distribuição de renda, e o crescimento explicado pela acumulação de capital, uma vez percebida a complementariedade do capital e do trabalho, o excesso de trabalho, as experiências de desenvolvimento comparadas, né? Eu tive a oportunidade de estudar no doutorado a China, no seu período inicial de desenvolvimento, o colega Numa Mazá, professor do UFRJ, estudou a experiência da União Soviética, o professor Carlos Medeiros fez uma série de estudos sobre a China, tem uma série de estudos sobre o Brasil. O nosso amigo Luciano, que está aqui, que eu estou podendo conversar aqui, fez uma discussão sobre o período da chamada Era de Ouro, no pós-guerra, nos países desenvolvidos. Então, um apelo muito forte com a história, né, de você, além de ter uma preocupação teórica, analítica, olhar para a história, para a experiência pregressa, para poder ver a validade ou não das suas hipóteses teóricas pré-estabelecidas. Então, isso também é uma característica dessa visão, digamos, da heterodoxia em geral e do grupo de economia em particular, um pendor pela história enquanto disciplina, enquanto, digamos assim, a prova dos 11 da análise teórica. Isso também é uma característica muito marcante, embora autores ortodoxos aqui e acolá também se dediquem à experiência histórica, embora não com a mesma intensidade, digamos assim, dos economistas heterodoxos, tá? E o Furtado aqui seria o exemplo cabal desse economista preocupado com teoria, com desenvolvimento, mas também com a interpretação do passado, à luz da teoria das vertentes heterodoxas, no caso ele, da economia do desenvolvimento. Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast do Monitor do Novo Debate Econômico MNDE. Depois de um debate tão importante e tão interessante como esse, queremos agradecer o nosso convidado, Miguel Henriques de Carvalho. Muito obrigado, Miguel, pela sua participação e por ter elucidado tantos pontos importantes sobre a história econômica e, principalmente, a heterodoxia econômica no Brasil. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Luciano. Desculpa se foi um atropelo aí de muitas ideias, né? Espero poder ter contribuído com a discussão de vocês e estou à disposição para continuar essa conversa em outros momentos. Muito obrigado. Nós que agradecemos. Miguel e Luciano, mais uma vez, muito obrigado pela parceria e por estar conosco neste episódio do Monitor do Novo Debate Econômico. Bom, falou Dudu, muito obrigado, Miguel, foi muito interessante a conversa hoje. Eu acho que é um tema fundamental, um pouco acadêmico talvez, mas assim, fundamental para a gente entender o que é heterodoxia e como que ela se insere no debate econômico brasileiro, dada a sua importância fundamental para a gente conseguir construir uma sociedade um pouco mais próspera, um pouco menos injusta. Então, valeu, Miguel, valeu, Dudu, e até a próxima. E também quero agradecer a você que ficou conosco até o final deste episódio. Não esqueça de curtir, compartilhar e seguir todas as redes do nosso programa e também do nosso convidado. Eu sou o Eduardo Barbabella e até a próxima.